João Fernandes, Conto de Machado de Assis. Este é o primeiro vídeo. Bom, é importante, antes de a gente começar o conto, você saber que João Fernandes era, dependendo do lugar ainda é, uma expressão para dizer João Ninguém, ok? João Fernandes. Há muitos anos, o sino de São Francisco de Paula bateu 2 horas. Desde pouco mais de meia-noite deixou este rapaz, João Fernandes, o botequim da Rua do Hospício, onde lhe deram chá com torradas e um charuto por 5 tostões. João Fernandes desceu pela Rua do Ouvidor. Na esquina da Rua dos Ourives viu uma patrulha. Na da Quitanda, deu com 2 caixeiros, ou seja, vendedores, que conversavam antes de ir cada um para o seu armazém. Não os conhecia, mas mas presumiu que fossem tais, e acertou. Eram ambos moços quase imberbes, ou seja, sem barba, falando de amores. A Rosinha não tem razão, dizia um. Eu conheço muito bem o Miranda. Estás enganado, o Miranda é uma besta. João Fernandes foi até a Rua 1º de Março, desandou, ou seja, recuou, né, andar para trás. A gente não usa muito esse vocabulário, né? Mas você pode até falar de um veículo, desandar o veículo, né? Você anda e depois você desanda. Então, João Fernandes foi até a Rua 1º de Março, desandou, os 2 caixeiros despediram-se. Um seguiu para a Rua de São Bento, outro para a de São José. Vão dormir? Suspirou ele. Bom, antes de continuar, só algumas observações aqui. Perceba que como o João Fernandes está andando pela cidade, perceba o quanto vai aparecer aqui referências a ruas, né, a pontos ali da cidade. Ó, só nessa primeira parte, né, menos de 1/3 de uma página. O Sino de São Francisco, Rua do Hospital, Rua do Ouvidor, que é aquela rua super chique que era, né? Aquela rua super chique do Rio de Janeiro, onde se comprava os grandes vestidos de seda, joia, etc. Rua do Ouvidor, Rua do Ourives, Rua da Quitanda, 1º de Março, Rua São Bento, Rua São José, né? São 8 referências aqui. Lembre-se também, isso é importante para a gente imaginar o efeito que isso tem no leitor, ou o efeito que teria o Machado de Assis causado. Todo mundo que estava lendo esse conto estava lendo morando no Rio de Janeiro daquela época, né? Então é interessante você fazer um trabalho de imaginação aqui e pensar se Machado de Assis estivesse falando, por exemplo, eu aqui em Curitiba, né? Pegou a rua 15 de novembro e aí passou em frente ao Shopping Estação e depois foi até a Praça Rui Barbosa, voltou, passou em frente ao Shopping Curitiba e etc, etc. Né? Isso dá um sentimento de realidade maior. Isso acontece se você já leu, por exemplo, um autor da sua cidade. Eu, por exemplo, nós temos um autor aqui chamado Dalton Trevisan. O Dalton Trevisan, a gente consegue ler alguns contos, ele faz algumas referências, e acontece bastante num livro do Cristóvão Teza, chamado Filho Eterno. Então, dá a sensação de realidade é maior, isso é importante. Outra coisa que chama atenção aqui é o fato de que os sinos, você tinha alguém lá fazendo vigílias em algumas igrejas, né, e o cara de hora em hora batia os sinos, né, então para 3 horas da manhã 3 badaladas, 4 horas da manhã 4 badaladas. E só por curiosidade também, quando chega às 5 horas da manhã, que é a hora do pessoal acordar, lembre-se que no século XIX tudo é mais cedo, tá? Tudo é mais cedo, né? Gasta muito você ficar iluminando as coisas, então tem que começar muito cedo. Eu tomo como ponto de referência, por exemplo, o livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo. No Cortiço, você tem lá o pessoal acordando, por exemplo, um trabalhador que é o Jerônimo,
né, que é um trabalhador dedicado, ele acorda às 4 horas da manhã para ter mais calma, para se lavar ali, para depois tomar o café dele e trabalhar, né? Então, 5 horas da manhã o pessoal já está tudo acordado, né? Ainda nessa ideia de puxar tudo mais cedo, você vai ver que o almoço, naquele tempo, era 9, 10 horas da manhã, isso que a gente chamava almoço. E eu acho que ele já está sendo mais tarde, né? O almoço originalmente seria a refeição que se toma pela manhã, né? Aqui a gente vai ver daqui a pouco um almoço programado para as 10 horas da manhã, que dependendo da pessoa já é tarde, né? Então tem essa história dos sinos, e aí eu comentei sobre o horário que puxa, digamos assim, para mais cedo tudo, porque às 5 horas da manhã aí parece que mais igrejas, mais lugares vão tocar os sinos, né? Então, talvez, o que eu infiro aqui é talvez nas igrejas mais importantes você tenha lá pessoas vigiando, né? E tocando o sino de hora em hora. Tanto é que a gente tem esse costume, né? Eles tinham esse costume. Você precisa saber as horas, você espera uma hora cheia e ouve as badaladas. Se você não ouvisse as badaladas na sua cidade, do sino da igreja, você ia ouvir as badaladas do teu relógio. Era bem comum também. Você tem um relógio em casa, 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, né? O que pra gente é meio estranho, pareceria um despertador, assim, sei lá, você vai acordar no meio da noite. Para eles era algo bem comum, né? Bom, então nós temos aqui este moço andando de lá para cá, né? Outra observação que eu tenho que fazer é em relação ao dinheiro que ele gastou, né? Ele gastou 5 tostões para comer lá as torradas, tomar chá e um charuto, né? Lembre-se que um tostão é 100 réis. 5 tostões, é claro, 500 réis. Metade de 1.000 réis, né? Geralmente se falava muito dos 1.000 réis, né? Então, 5.000 réis, 10.000 réis. Então, um salário baixo, assim, naquela época era 30.000 réis, 35, 50.000 réis, né? Salário mensal, né? Um trabalhador braçal ali. E aí você tem, já que eu falei dos tostões, que são essas moedas de 100 réis, você tem também as moedas que são quase... que é a moeda que você dá de esmola, assim, sabe? Que seria o nosso 5 centavos, né? Que são as moedas de 20 réis, que são chamados os vinténs. Eu digo isso porque daqui a pouco, aqui no conto, vão aparecer os vinténs, né? Mais uma coisa, você não estranhou que os caixeiros, né, os caixeiros, cada um para o seu armazém. Ué, nós não estamos às 2 horas da manhã? Bom, lembre-se que era comum você ter um caixeiro ali numa loja qualquer, e esse caixeiro ele trabalhava, mas ganhava pouso também, né? Tem um outro livro do Aloísio Azevedo chamado... talvez seja O Mulato. Talvez seja O Mulato. Não é importante. Se você ficar curioso, aí você me pergunta, eu acho essa referência para você. Mas tem uma cena bem legal que tá lá numa venda qualquer. E nós estamos aqui com um personagem e os caixeiros começam a passar, né, pro trabalho. E aí o narrador nos vai apresentando cada um dos caixeiros conforme eles vão passando, né? Então era comum você, às vezes, morar no emprego, né? Bom, vamos abrir um outro vídeo para a gente continuar com a leitura.